Hoje você vai descobrir algo que quase ninguém fala. Os maiores heróis da Bíblia erraram feio, erraram em momentos decisivos, erraram quando não podiam errar. E por pouco, quase comprometeram tudo. Mas existe uma verdade poderosa aqui. O erro não anulou o plano. O erro não venceu o propósito. O erro não foi o ponto final. Hoje você vai aprender com 7 erros gigantes. E talvez você se veja em algum deles. Mas respire, porque existe esperança. Vamos começar. Erro número 1, a pressa de Abraão. Deus fez uma promessa, um filho, uma nação, uma descendência incontável. Mas o tempo passou, nada acontecia. O silêncio incomodava, a espera cansava. E então veio a ideia humana, um atalho. Agar. Ismael nasceu. Parecia lógico. Parecia razoável, parecia ajudar Deus, mas gerou conflito, gerou divisão, gerou consequências históricas. Quando tentamos acelerar o plano de Deus, criamos problemas desnecessários. A promessa não precisava de ajuda, precisava de fé. Quantas vezes você tentou dar uma ajudinha para Deus? Quantas decisões precipitadas nasceram da ansiedade? Promessa não se força. Promessa se espera. Erro número 2. A impaciência de Moisés. Chamado poderoso, missão gigantesca, libertar um povo inteiro. Mas antes disso, um erro. Ele viu injustiça, sentiu indignação e agiu na força. Matou um egípcio, tentou resolver com as próprias mãos. Resultado, fuga, exílio, 40 anos no deserto. Deus tinha um plano, mas Moisés quis agir antes da hora. Impulsividade quase comprometeu tudo. Quantas vezes você já reagiu no impulso? Falou o que não devia, fez o que não deveria. Agir sem direção gera atraso, mas até no deserto Deus prepara líderes. Erro número 3. O orgulho de Davi. Um homem segundo o coração de Deus. Mas em um momento de descuido, olhou para o que não devia. Desejou o que não era dele. Tomou decisões erradas, Batseba, mentira, manipulação, morte, o pecado encadeia. Quando o orgulho domina, a queda se aproxima. Davi quase destruiu seu legado, quase comprometeu o reino, quase manchou a promessa. Mas arrependimento verdadeiro trouxe restauração. Erro não tratado vira destruição. Erro reconhecido vira transformação. Erro número 4. A desobediência de Saul. Escolhido para ser rei, ungido, capacitado, mas inseguro. Desejava a aprovação humana. Desobedeceu instruções claras. Ofereceu sacrifício indevido. Poupou o que deveria destruir. Meia obediência é desobediência. Saul perdeu o reino. Perdeu a presença, perdeu a paz. O maior perigo não é começar mal. É começar bem e terminar mal. Obediência parcial não sustenta propósito. Erro número 5. A incredulidade de Pedro. Cheio de fé, cheio de coragem. Saiu do barco, andou sobre as águas, mas olhou para o vento, olhou para as ondas, duvidou, afundou. O medo quase roubou o milagre. Quantas vezes você começou com fé e parou no meio do caminho, enquanto os olhos estavam em Jesus? O impossível era possível. Quando o foco mudou, veio o afundamento. O erro foi tirar os olhos do essencial. Erro número 6. A traição de Judas. Chamado, escolhido, andou com Jesus, viu milagres, ouviu ensinamentos, mas deixou o coração ser dominado por ganância, 30 moedas, um beijo, uma decisão, um destino. Pequenas concessões geram grandes quedas. O problema não começou na traição, começou muito antes, no coração não tratado. Vigie suas motivações. Erro número 7. A negação de Pedro. Prometeu fidelidade, prometeu lealdade, prometeu firmeza, mas diante da pressão, negou. 1 vez, 2 vezes, 3 vezes. O medo falou mais alto, a autopreservação venceu. Quantas vezes você já negou sua fé com atitudes, com silêncio, com escolhas? Mas aqui está algo poderoso.
Pedro chorou amargamente. Arrependimento sincero abre portas para recomeço. Agora pare e pense. 7 erros gigantes, 7 momentos críticos, 7 quase tragédias. Mas o plano de Deus continuou. Porque o plano não depende da perfeição humana, depende da graça divina. Isso não significa que errar não tem consequência? Tem. E muitas vezes dói, mas significa que erro não é sentença final. Talvez você tenha sido precipitado como Abraão, impulsivo como Moisés, orgulhoso como Davi, desobediente como Saul, medroso como Pedro, ganancioso como Judas, inconstante como tantos outros. Mas a pergunta não é, você errou? A pergunta é, o que você faz depois do erro? Se esconder, justificar, culpar outros ou se arrepender? Deus não procura perfeitos, procura quebrantados, procura ensináveis, procura humildes. O maior erro não é cair, é permanecer caído. O maior erro não é falhar, é desistir. O maior erro não é errar, é não aprender. Toda queda pode virar lição, toda falha pode virar testemunho, toda dor pode virar maturidade. O plano de Deus é maior que suas falhas, mas suas escolhas ainda importam. Não brinque com o processo. Não subestime pequenas decisões. Não ignore alertas. Erros começam pequenos, pensamentos tolerados, atitudes repetidas, desvios ignorados. Vigie sua mente, vigie sua coração, vigie suas intenções. Se você está longe, volte. Se você caiu, levante. Se você falhou, arrependa-se. Ainda há tempo. A história bíblica não é sobre pessoas perfeitas. É sobre um Deus perfeito usando pessoas imperfeitas. Isso inclui você. Talvez hoje você esteja vivendo as consequências de um erro, mas Deus ainda escreve capítulos novos. Ele transforma fracasso em ferramenta. Transforma dor em propósito. Transforma passado em aprendizado. Não permita que um erro defina sua identidade. Você não é seu pior momento. O mesmo Pedro que negou foi o que pregou e viu milhares se converterem. O mesmo Davi que caiu foi chamado homem segundo o coração de Deus. O mesmo Moisés que errou foi o libertador. Mas todos eles aprenderam, todos eles se quebrantaram, todos eles cresceram. A pergunta final é simples. Qual desses erros você precisa evitar hoje? Qual área você precisa alinhar? Qual decisão você precisa corrigir? Não espere a queda para aprender. Aprenda observando. Aprenda ouvindo. Aprenda agora. Que esses 7 erros não sejam sua história, que sejam seu alerta, que sejam sua proteção, que sejam sua sabedoria. Porque o plano de Deus para você continua vivo. Mas sua obediência acelera o processo, sua humildade sustenta o propósito, sua vigilância protege o chamado. E lembre-se, erro não é o fim, é um ponto de decisão. Você decide se será queda permanente ou degrau de crescimento. Que você escolha crescer, que você escolha aprender, que você escolha permanecer fiel e que nenhum erro roube o propósito que Deus tem para a sua vida.